prazer enorme a gente estar aqui nesse momento formativo. Espero que seja muito proveitoso a todos. Essa 16ª TPC da Diretoria de Ensino, da semana do dia 24 ao dia 28 de outubro de 2022. Nós estamos aqui com a presença da Simone. Olá, eu sou a Simone, estou PEC aqui na DELAS 3. Espero que eu contribua para o aprimoramento de todos, tá? Estou acompanhada pela Luana e pela Sara. Oi, vocês estão bem? Espero que o nosso trabalho contribua aí na escola de vocês e que seja gratificante, porque para nós é muito gratificante. É verdade. O tema da nossa TPC dessa semana é Estratégias para a retomada das habilidades defasadas em língua portuguesa nos anos finais e ensino médio. A pauta é a seguinte: nós vamos fazer a leitura inicial, depois a gente faz uma contextualização do nosso tema, vamos trazer um texto também para fazer uma análise dentro das habilidades que a gente trouxe também para apresentar para vocês, uma reflexão do que é um texto, não é isso, Sara? Sim. E também a gente vai trazer no finalzinho uma sugestão de atividade, uma atividade plugada a partir de uma plataforma muito simples de ser editada, que fica como uma proposta aí para que os professores possam complementar, né? É um texto que tem tudo a ver com o nosso tema, que fala sobre leitura, tá? Sobre o verdadeiro significado de ler, o verdadeiro significado do que está escrito. Senhor toma um ônibus depois de comprar o jornal e o pôs embaixo do braço. Meia hora mais tarde, desce com o mesmo jornal sobre o mesmo braço. Mas não é o mesmo jornal, agora é um monte de folhas impressas que o senhor abandona num banco da praça. Apenas fica só no banco, um monte de folhas que se torna outra vez um jornal. Até que um rapaz o vê, lê e o deixa convertido em um monte de folhas impressas. Apenas fica só no banco, um monte de folhas se torna outra vez um jornal. Até que uma senhora o encontra, o lê e o deixa convertido em um monte de folhas impressas. Depois leva para sua casa e no caminho usa para enrolar meio quilo de acelgas, que é para o que servem os jornais depois dessa excitante metamorfose. É bem interessante esse texto, e esse texto é de Júlio Cortázar, Histórias em Cronópios e de Famas. Aí eu comecei a analisar esse texto e fiquei pensando, um jornal que serve apenas para enrolar meio quilo de acelgas. Não é? E só se torna texto quando alguém lê. Mas quando não está lendo, são simples folhas. Exatamente. Todo material tem um valor que lhe é conferido pelo uso que dele se faz. Um texto é apenas uma porção de letras impressas, até que o leitor se aproprie dele e diz... e então dê alma às letras, fazendo-as de texto e de fato. De certa forma, apropriar-se do texto do outro torna o texto seu. A gente vai entrar agora na contextualização do nosso tema da TPC e dentro da nossa proposta a gente vai partir então de um ponto de vista do currículo, que ele fala o seguinte: à medida que o estudante ele avança na escolarização, a gente espera, né, esse é o nosso objetivo, que ele consolide aquelas habilidades e aquelas competências dentro do processo de escolarização. E esse processo ele não é só necessário para que o estudante tenha continuidade nos estudos, ele também faz parte do sucesso escolar, né? Faz parte também da formação plena daquele estudante. Então, do ponto de vista do currículo, Simone,
a proposta do próprio currículo é promover esse avanço, não é isso? A proposta é que o professor faça uma análise global da sua turma, verifique, né, quais alunos que estão com algumas habilidades em defasagem e verifique se esses alunos estão com habilidade totalmente em defasagem ou se ele se apropriou de algum pedacinho daquela habilidade e está ainda precisando de a conclusão dessa habilidade. E a interpretação de textos, ela vale para todas as disciplinas. Então, a gente precisa sempre selecionar as habilidades essenciais para que a gente comece o trabalho a partir de uma base mais forte com as habilidades essenciais. E o professor, sabendo na sua turma quais as habilidades com maior defasagem, ele vai saber ter um norte da onde ele vai começar, tá? O que ele vai planejar para que as suas aulas aconteçam com êxito. É verdade, Simone. E a gente precisa considerar também que dentro desse processo não é absolutamente possível que todas as habilidades sejam contempladas e sejam consolidadas dentro do que a norma curricular pede, né? Então é necessário que o professor, através do perfil, da análise do perfil diagnóstico da sala dele, ele consiga também definir quais são as habilidades essenciais dentro dessa progressão escolar, para que o estudante ele se aproprie de modo que ele consiga dar continuidade nos anos e séries seguintes, né? Então, nesse caso, por exemplo, no momento que o professor consegue entender o que é a reestruturação desses marcos temporais, o que é que ele consegue dar continuidade dentro do currículo, então ele consegue então fazer uma definição, um planejamento com mais clareza e mais riqueza, não é isso, Sara? Isso mesmo. Nós trouxemos um texto para fazermos as análises das habilidades em defasagem, tá? De acordo com habilidades que ficaram em defasagem no primeiro e segundo trimestre do ano de 2022. Nas AAPs, a gente observou essas habilidades em defasagem. E esse texto, é importante que vocês prestem atenção na organização textual, levando em conta o que o aluno sabe sobre o gênero, seu objetivo e a sua função social, tá? O trecho é do romance do Dom Casmurro, de Machado de Assis. Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas que me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tenha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. Mas não é que, propriamente, o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata Cavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente. Jesus, filho de Sirá, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia, como no seu capítulo 9, versos 1, não tenha ciúmes de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Mas eu creio que não, e tu concordarás comigo. Se te lembras bem da Capitu menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhe seja leve. Muito bem. Esse texto que a Simone trouxe para nós, ele é bem interessante. Por fazer parte da nossa literatura brasileira, né? Apesar de algumas pessoas considerarem a escrita de Machado de Assis uma escrita de difícil compreensão
bem complexa, a gente percebe que o professor consegue trabalhar trazendo como uma função social, tá? Esse texto. Ele pode ser trabalhado de diversas formas, né? Até mesmo peças são colocadas, o livro todo, a obra toda, essa obra toda do Machado de Assis é colocada como uma peça. Mas, para tanto, para trabalhar esse texto, nós achamos interessante trazer algumas habilidades da AP, como foi citado anteriormente, que ficaram em defasagem. O professor tem a oportunidade de pegar a habilidade que está em defasagem e conseguir encontrar em textos, ao ler o texto, analisar qual foi a habilidade que o aluno teve dificuldade. Então, nós trouxemos aqui, dentre várias habilidades em defasagem, as que tiveram a porcentagem menor de acertos por parte dos alunos. Dentre elas, H07EF, 05LP07, que trata sobre a questão de compreender na leitura de textos o sentido do uso de diferentes conjunções em relação o que se estabelece na articulação das partes. Uma parte articulada à outra. Conseguimos compreender que se o aluno teve a dificuldade, que só 28% dos alunos consolidaram essa habilidade, a gente consegue inferir que os alunos, ao ler um texto, não conseguem fazer a relação das partes deste texto um com o outro. E aí, nesse trecho do próprio texto, agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me faz esquecer a amada do meu coração? Nós observamos que entra justamente nessa habilidade, que é a articulação entre as partes, adição, oposição, tempo, causa, condição ou finalidade. Então, ele traz um problema e ele traz a causa do problema. Ele traz o porquê do problema, né? E é justamente isso que o aluno, às vezes, tem dificuldade de encontrar, né? Esse vai e vem do texto. Quando o professor para e mostra para o aluno, por exemplo, olha, esta palavra aqui, o que dá para inferir sobre ela? Ele está fazendo esse trabalho com as habilidades. Mais à frente temos também a H07EM 13, ou do 1 ao 3, LP07, que trata sobre a questão de analisar em textos de diferentes gêneros marcas que expressam a posição do enunciador frente àquilo que é dito. Então, o escritor, né, o locutor, ele escreve algo, mas ele não escreve algo ingênuo, ele deixa a posição dele no que ele escreve, né? Aliás, escrita nenhuma a gente pode dizer que é uma escrita ingênua, né? Em se tratando de literatura. Tem um posicionamento de quem escreve, quer que seja no texto jornalístico, quer seja na literatura, quer seja num poema, há ali uma expressão do que se quer dizer em relação àquilo. E é bem interessante analisarmos as marcas que expressam a posição de quem escreve aqui nesse texto, que é a habilidade que se pede, né? Aqui. Que quando o escritor, né? Quando o narrador fala, talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem de cigana ubíqua e dissimulada, encontramos aqui marcas que expressam a avaliação dele, as crenças dele. Ele está respondendo a pergunta que ele fez lá atrás, né? Nenhuma mulher me fez esquecer essa. Por quê? Porque as mulheres não eram igual àquela, não tinham olhar como aquela. Né? A Simone fez uma colocação bem interessante sobre a questão de a leitura ser colocada de uma forma muito individual, que de repente para mim, né, Simone, significa algo. O leitor, quando ele lê cigana oblíqua, olhos de cigana oblíqua, ele pode imaginar um olho de um jeito,
o outro leitor já vai imaginar de outra forma. Quando a gente lê, a gente viaja e a gente forma na nossa mente uma imagem e cada um vai formar uma imagem diferente. E quando às vezes a gente lê algo que depois se transforma em um filme ou uma peça de teatro, a gente assiste aquilo de um outro jeito e a gente compara. Olha, eu não imaginava dessa forma e foi legal assistir esse filme para ver um outro exemplo de como a pessoa imaginou essa cena ou esse texto. E você, Luana, o que você pensa sobre essa questão do que o Machado de Assis traz para a gente em relação a Capitu, ao seu olhar, ao que o Bentinho pensou que ele não conseguia esquecê-la, e a habilidade, que é a relação entre as partes do texto? O que a gente tem observado aqui nesse estudo, Sara, é que essa habilidade, a primeira habilidade que a gente comentou, quando a gente fala de processo, ela acaba conversando com a terceira habilidade que a gente comentou. Então, nós trouxemos 3 habilidades aí, e de início, a habilidade é a articulação, não é isso? Das partes dos textos, do texto. E a última habilidade, a gente fala dos marcos, quer dizer, do posicionamento do autor, do posicionamento do locutor e do próprio autor, diante daquilo que ele mesmo pergunta. Então, ele dá aquela resposta e ele também explica pra gente qual é o olhar dele. Então, a partir do momento que a gente lê o início do texto e consegue compreender qual é o olhar, então a gente articula as partes, né? Que é a primeira habilidade que a gente apresentou para vocês. E o mais importante disso também é que essas habilidades, elas contemplam todo e qualquer componente. Exato. Né? No sentido de interpretação de texto, não é isso, Sara? Exatamente. Quando a gente fala em habilidade, a gente pode pensar em todos os componentes. Poderia ser, por exemplo, a leitura de um mapa, poderia ser a leitura de um problema matemático, poderia ser também sobre a visão de uma peça teatral, ou até mesmo de uma atividade de educação física, no qual existe um movimento. Então, na educação física, poderia ser, por exemplo, a escrita das regras de um jogo, e aí o aluno precisa saber interpretar para ele jogar direitinho. O professor pode usar também para o aluno mesmo escrever alguma regra, ou o aluno escrever um texto, e a partir do texto do aluno pegar uma cena daquele texto e representar. Também formas de gráfico. A interpretação de texto, ela é muito ampla, ela abrange todas as áreas. Exatamente. E a última habilidade, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, porque trouxemos 3 habilidades, H03, EF09, LP11, que é inferir efeitos de sentido provocados pelo uso de recursos, coesão sequencial, né? O narrador trouxe uma sequência de fatos, né, que trazem marcas do que aconteceu ou do que pode acontecer neste texto. E aqui, quando ele fala um clamor dele, né, conversando supostamente, né, com Jesus no texto dele, ele faz essa alusão, e ele fala: Jesus, filho de Sirá, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia, como no capítulo 9, versículo 1, não tenha ciúmes de tua mulher para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Então, a marca aqui se soubesse, dir-me-ia, e dir-me-ia o quê? Não sinta ciúmes da tua mulher. Então, o próprio escritor aqui, né, o narrador, na verdade, que aqui é a fala do Bentinho, ele está conversando com ele mesmo, falando que se ele tivesse falado, né, com Jesus, né, Jesus teria respondido para ele: não sinta ciúmes para você não colocar malícia na cabeça do outro. Na verdade, é o seu ciúmes que está colocando malícia na cabeça dela para que ela supostamente te traia, mesmo porque o texto não deixa claro se traiu ou não traiu, né? Ele deixa sempre assim aquela interrogação maravilhosa, que daí surgem, né,
várias ações em volta desse texto. Então, eu acredito que quando o professor traz desta forma para o aluno, né, parando nas partes, olha que o autor voltou, olha, ele já deu uma pista do que vem aí à frente, olha essa coesão, olha, essa coesão significa o quê? Então, tudo isso vai dando uma interpretação, né, de fato do texto para o aluno, isso é muito importante. Essa sequência demonstra uma reflexão por parte do locutor, né? Queremos deixar claro aqui, né, que nós estamos falando de habilidade. Habilidade em relação à interpretação de texto. Não queremos gramatizar a TPC e nem tampouco torná-la uma TPC do componente de língua portuguesa. Queremos deixar claro que trata de uma questão de interpretação textual, pensando na fluência leitora, pensando que o aluno, quando ele chega nessa etapa, ele deixa de fazer uma leitura ingênua e passa a se apropriar da leitura como se a leitura fosse sua agora, como no texto anterior. É isso, Ana? É verdade. Na verdade, o nosso objetivo, como professor, é fazer com que o estudante seja protagonista e tenha esse sentido de criticidade. Não só no sentido de crítica, né, de uma crítica social, mas uma crítica de qual é a proposta do próprio texto. Exatamente. Não é isso, Sara? Exatamente. E a gente precisa também entender que, assim, essas habilidades que a gente está falando aqui, elas acabam aparecendo do mesmo perfil em vários anos de série. Verdade. Né? A gente entende que no 6º ano existe essa habilidade, essa necessidade de aprofundar ou de recuperar a habilidade de interpretação de textos, e a partir da abordagem desse professor, isso vai se desenvolver no 7º, no 8º, no 9º ano, porque é uma habilidade que tem perfil muito parecido, né? Nessa progressão, né? Então, a gente precisa entender que é muito importante o professor valorizar e diagnosticar quais são os conhecimentos prévios desse estudante. Então, ele faz um olhar geral dentro disso, ele consegue fazer um planejamento mais geral, sem a necessidade de ficar fragmentando esse conhecimento, né? Habilidade só do 6º ano, habilidade só do 7º ano, ou habilidade por componente, né? Habilidade de componente X ou Y. Não. Acaba que o planejamento desse professor, ele acaba sendo mais sistemático, mais global, mais integral, nesse sentido, sem precisar tanto dessa fragmentação. Exato. Estávamos até agora, então, falando de habilidade, né? Vamos retomar, falando de texto, né? Interpretação textual, quais são essas marcas aqui encontradas, já que habilidades de anos e séries diferentes apresentam a mesma defasagem. E pautamos no texto, escolhemos o texto de Machado de Assis, porém, poderia ser de qualquer outro componente. Então, sobre texto, a Simone trará para nós algumas questões a serem levadas em consideração. Afinal, o que é um texto? Um texto é um entrelaçamento de palavras, de signos, que formam um significado. Ele tem que ter um caráter de comunicação. Um texto, ele vai de um homem para um outro homem, ou de um homem para o mundo, e ele comunica alguma coisa. Nós temos algumas bibliografias sobre textos no Brasil Escola, e nós vamos deixar na PPT para vocês, tá bom? Muito bem. E falando em texto, quando falamos em texto, pensamos logo em redação de alunos, né? Que pegamos muita redação de alunos, principalmente professores, assim, que trabalham essa questão de escrita dos alunos, e a gente começa a falar assim, olha, essa redação não é uma redação que está bem escrita, porque ela está desconexa, ela não tem a tessitura entre as palavras, né? Ela falha. Por outro lado, ela deve ter coesão e coerência, né? É o que a gente pensa. Mas quando pensamos que sem perder de vista a questão do real objetivo de um texto, aí a gente volta e a gente consegue fazer
esse movimento com o aluno de parar para ler o seu texto, para ver a coesão, a coerência e fazer uma análise do texto, lembrando sempre da sua função social, onde ele circula, qual é a mensagem que ele quer transmitir. Isso é muito importante que o professor faça. Sem dúvida, Sara, perfeito. Nós esperamos que esse momento informativo tenha sido proveitoso a todos, que a gente tenha conseguido promover uma reflexão a respeito do trabalho dos professores, principalmente quando se trata aí do aprofundamento da recuperação das habilidades defasadas em língua portuguesa, que é o que nós trazemos, mas também outros componentes, né, dentro dessa proposta de interpretação textual. Então, desejamos a todos bons estudos. Obrigada pela participação de todos. Tá? E obrigada. Agora, no finalzinho desse vídeo, a gente vai passar para vocês um tutorial de uma atividade, de um jogo de tabuleiro plugado. Esse jogo de tabuleiro, ele vai ser facilmente editado numa plataforma digital que a gente também vai indicar, e aí o professor pode editar dentro da sua proposta. A nossa proposta está dentro das habilidades defasadas em língua portuguesa, mas o professor pode adaptar em qualquer outro componente, tá bom? Então, em seguida, a gente passa para vocês o tutorial do jogo do tabuleiro com o tema Dom Casmurro. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.